E agora nós vamos convidar o professor, bacharel e licenciado em Ciências Sociais, com ênfase em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Pará, especialista em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, ex-coordenador e cientista social na Coordenadoria de Educação para a Promoção da Igualdade Racial, COPIR, da Secretaria de Estado de Educação do Pará, ex-professor do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Pará, atualmente cientista social e técnico em gestão pública na 21ª Unidade Regional de Educação da SEDUC, em Parauapebas, e professor de Sociologia da Rede Estadual do Pará. Também membro do Grupo de Pesquisa Movimentos, Instituições e Culturas Evangélicas da Amazônia, o MICEA, membro do Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, Educação e Cidadania na Amazônia, membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e articulador do Instituto Ramagem de Defesa da Promoção da Liberdade e Diversidade Religiosa, e estar coordenador do Laboratório de Ciências Sociais da Escola Estadual de Ensino Médio Cecília Meirelles, no município de Parauapebas. Professor Tony Vilhena, a palavra agora é sua. Não estamos ouvindo o seu áudio, está desligado, não? Gratidão pelo convite, que alegria encontrar todas e todos vocês, ainda mais numa data importante, nesse momento que a gente precisa mobilizar todas as nossas forças. Vivemos todos esses anos, esse 14 de maio permanente, que não passa, que é o dia posterior da abolição, que nada mudou. Mas desde que isso eu aprendi com o movimento negro, desde que a primeira africana chegou aqui de forma escravizada, há movimento negro, há aprendizagens afro, e a gente aprende, se organiza, se mobiliza e luta. Eu vou fazer essa exposição, quero saudar aqui também colegas, professores, professoras, estudantes. Essa é uma luta realmente para todas e todos. E eu vou compartilhar aqui um pequeno slide que eu preparei para a nossa breve exposição, para contribuir aí nesse debate. Compartilhando aí o slide. Bem, para conversar sobre esse tema, rompendo o racismo na escola, e já foram brilhantes as primeiras explanações da professora Zélia, da professora Joana, eu encurtaria o chamado aí do tema rompendo o racismo na escola, eu encurtaria para rompendo a escola para romper o racismo. Por quê? Faço essa opção. Porque a escola, eu sei que muitas vezes a gente pode guardar essa expectativa, e é interessante, da escola enquanto esse espaço de aprendizagem. Mas me permitam, por um momento, tecer aqui uma crítica a essa instituição. A escola, ela é uma instituição legitimadora das relações de poder da sociedade e se impõe, então, legitimadora de uma sociedade racista, que é a sociedade que temos. Ela não é uma ilha, ela reproduz essas relações de poder da sociedade. E como ela reproduz isso? No seu currículo, que nega a historicidade, a cultura africana e afro-brasileira, nos tira o direito de aprender sobre personalidades importantes, sobre histórias
nos tira os direitos de ter um calendário que o 13 de maio não seja para celebrar uma princesa, mas sim celebrar a luta e a resistência e falar que ainda há racismo no Brasil. Há estudos que mostram o déficit de afeto aos estudantes negros no interior das escolas, a falta de representatividade. E a escola também é um espaço de prisão de corpos por um determinado período. É isso que representa suas grades, seus interditos, suas punições. Durante décadas, a escola interditou, formalmente interditou a população negra o acesso. E hoje a escola continua interditando. Nós estamos falando aqui de um estado, gente, que tem recentemente, a escola fixou no seu mural de aviso que alunos com cabelo Black Power não poderiam adentrar a escola. Então, essa é a abertura crítica. Por que eu faço esse momento de crítica? Que quando a gente quer tratar o tema de combater o racismo através da educação, através da escola, e a gente se prepara para isso, a gente pode ter um trauma lá na frente, uma frustração muito grande se a gente não se der conta que a escola é território não neutro, é território inimigo. Se existe racismo no Brasil, é porque existe escola. A educação contribuiu e contribui de forma decisiva para o racismo, para a repercussão, para a alimentação de práticas racistas. Estrategicamente, a escola é terreno inimigo. E é por isso que, para uma educação antirracista, quando a gente vai executar projetos, a gente elabora os nossos planos e a gente vai sentir essa falta de respaldo institucional. As gestões, a não ser que ali tenha um gestor, uma gestora que seja militante, que compreenda ou seja do movimento, não nos garantirá a atividade. A gente vai se sentir frágil institucionalmente. E aí tem um outro ponto que eu destaco nesse isolamento da instituição escola para combater o racismo, nessa fragilidade da escola. Que muitas vezes, e aí acredito que muitos professores, muitas professoras vão entender o que eu estou falando aqui, quando a gente vai executar um projeto antirracista na escola, a gente se sente só. É a solidão científica e militante. É a solidão científica porque a escola não é um espaço de ciências como deveria ser. Não pense, gente, que quando a gente está reivindicando, vendo pessoas reivindicando aí a volta do ensino presencial, a volta dos alunos para a escola, é porque essas pessoas amam a escola. Não. Elas amam o espaço de prisão que a escola representa. E com a dificuldade que tem que dar com as crianças, com os jovens fora da escola, preciso prendê-las temporariamente lá. A escola, ela não é o espaço científico que deveria ser. Então, quando a gente constrói um projeto científico, um projeto antirracista, um projeto que debata a diversidade étnico-racial, a gente se sente isolado, né? E muitas vezes, por a escola não ser esse campo neutro, a gente vai se deparar lá na escola com os racistas no seu fronte, no conforto do seu espaço de privilégio. E aí, quando a gente faz formação, propõe um seminário, propõe um encontro, muitas vezes aqueles agentes racistas que estão dentro da escola, que são professores, professoras, gestores, gestoras, vão lá para o seminário, deixam a sua aula, aproveitam, né, que é seminário muitas vezes, deixam aquele momento da oportunidade de aula e vão para lá para o seminário para destilar suas teses, para atrapalhar. Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. E aí, eu quero só, para uma questão conceitual, trazer aqui um diálogo, forjar um diálogo aqui de uma autora e um autor muito contemporâneos que estão fazendo esse debate do conceito de racismo.
sem desmerecer nem um pouco os demais autores e as demais autoras. Eu primeiro trago aqui, nessa obra linda, que é a Grada Quilomba, nessa obra Memórias da Plantação. Ela fala, olha, e isso eu deixo como um alerta para a gente, humildemente, né? Eu queria falar isso como um alerta, que muitas vezes é nesse olhar que a gente faz a perspectiva dos nossos projetos de ação, de educação antirracistas, às vezes partem desse olhar que ela nos alerta aqui. Então, eu vou dialogar aqui a Grada Quilomba com o nosso intelectual também, muito respeitado, Silvio Almeida. A Grada Quilomba diz, olha, o racismo é visto como um fenômeno periférico, marginal. Mas a melhor expressão, que por isso eu quero citá-la aqui, é que ela diz que, para a sociedade, o racismo é uma camada de tinta que pode ser removida facilmente. Uma camada de tinta. Ela está, claro, criticando. Racismo não é uma camada de tinta. Racismo é todo construído. O racismo é a própria parede. E aí vem o diálogo desse conceito que ela traz com Silvio de Almeida, falando do racismo estrutural, que são comportamentos individuais, processos institucionais, são derivados de uma sociedade cujo racismo é a regra. Então, eu faço esse traçado porque, para combater o racismo, não basta, usando a metáfora da Grada Quilomba, pintar a parede. Muitas vezes, e eu estou falando muito diretamente para a gente aqui, que eu sei que está participando, que elabora, executa projetos antirracistas nas escolas, né? E as dificuldades que nós temos ao fazer isso. Muitas vezes os nossos projetos, eles se dão conta de apenas reformar, pintar a parede com uma outra tonalidade, mas logo, devido ao século de mofo racista que tem nessa parede, de umidade, de tudo mais, essa tinta se apaga. Ou a gente nunca dá conta, pelo menos, de pintar uma parte considerável da parede, usando ainda a metáfora da Grada Quilomba. É preciso derrubá-la. E aí, eu proponho já, aqui, eu vou adiantar bastante, né? Já como parte final aqui, eu proponho algumas estratégias contra o racismo e já peço perdão pela linguagem militar que eu estou usando. Eu já falei aqui de fronte, eu já falei de território inimigo e agora eu estou falando de estratégias. Mas por quê? Porque é guerra. Nós estamos em guerra, sim, contra os racistas. E essa perspectiva a gente precisa assumir. Gente, o racista, ele fez uma opção de ser racista, ele usa uma instituição circularmente racista e se fortalece. Eu falo isso que muitas vezes parece que há uma pretensão, e eu leio projetos, faço orientações de TCCs, trabalhos de conclusão de curso, e mesmo aqueles temas que vêm com essa abordagem, sempre tem uma expectativa romântica de que numa palestra, num evento, numa formação, seja lá de quantas horas forem, o racista vai deixar de ser, ele vai aprender, ele está sendo racista porque ele não aprendeu que aquilo era racismo. Gente, a gente não está lidando com isso. A gente está lidando, sobretudo dentro das escolas, que são os espaços institucionais racistas, nós estamos lidando com pessoas que optam por ser racistas, que são racistas, que fizeram, elas passaram o tempo todo, eu sei que as nossas universidades não trazem uma formação que faça esse debate profundo, não, mas tem gente que não passou por universidade nenhuma e é antirracista. Então, não tem a ver com formação, é um posicionamento político. E aí está a escolha. A gente está vendo a nossa sociedade brasileira com 30% para mais de pessoas que se abraçam com esses ideários negacionistas, radicais, fundamentalistas e racistas. E a gente precisa se preocupar com isso, que com essas pessoas não adianta a gente simplesmente fazer projetos escolares que a gente vai convencê-las de mudar. Não, elas não precisam necessariamente de formação, elas precisam de confrontação.
E para isso, eu falo das estratégias. A gente precisa fortalecer as alianças e apoderar os estudantes negros e negras nas escolas. Eles precisam, eles e elas, estudantes, saber que na escola tem um comitê, quem sabe, tem um grupo que debate essa questão. Precisa saber o que fazer imediatamente quando surgir qualquer denúncia sobre uma prática racista na escola, para a pessoa não ser jogada para a coordenação e joga para a diretoria não resolve, devolve para a coordenação, e a pessoa que sofreu racismo fica sofrendo, reverberando aquele sofrimento interior, e nada se resolve, fortalecendo o racista. Outra estratégia, e isso já foi muito bem falado, a gente precisa garantir um calendário letivo antirracista que vá para além do 20 de novembro. A gente não pode deixar simplesmente chegar no 20 de novembro e fazer aquele festival, e aqui eu falo da importância, é importante o 20 de novembro, mas o 13 de novembro, como a gente está fazendo hoje, o 25 de maio, todas as datas, todos os dias, essa semana mesmo, no dia 11, eu, com todas as minhas turmas, compartilhei e falei do Dia Nacional do Reggae, falei de Bob Marley, e eu fiquei emocionado de ver a reação. E aqui eu tenho muitos alunos que vieram com a família, vieram por questão de trabalho dos pais, das mães, vieram do Maranhão, e quando botou Bob Marley, botou reggae, muitos me responderam: eu sou do Maranhão, eu já ouvi isso, e é isso que a gente precisa garantir. Ele precisa se ouvir na escola, esse espaço onde ele se encontre, ele se afirme, e eu faço esse destaque. E a outra estratégia é buscar atividades para além do muro da escola, porque, como eu já falei aqui, repito, a escola, ela tem as limitações institucionais, ela é, na minha linguagem aqui, ela é território inimigo. E aí eu mostro como experiência exitosa, pelo menos aqui, tem várias outras, né? Mas duas que eu conheci pessoalmente, que é a Semana Integrada do Combate ao Racismo, que acontece na Ilha do Marajó, nas cidades de Soura e Salvaterra. Inclusive, a camisa que eu uso, daqui a pouco eu vou mostrar, foi da última semana de combate, integrada de combate ao racismo. Olha aí, o pessoal indo para a rua, fazendo uma passeata racista, parando a cidade. Inclusive, o professor Vinícius Darlan, aqui, que aparece logo aqui embaixo, de punho cerrado, recebeu um prêmio, essa experiência já foi premiada. E a outra, aí ao lado direito de vocês, é a outra experiência exitosa com a professora Lília Mello, que fez o projeto Juventude Negra na Terra Firme, do extermínio ao protagonismo. E ela mobilizou, uma das ações do projeto foi mobilizar a escola para ir assistir o filme Pantera Negra no cinema. Mas e aí? A galera não tinha dinheiro nem para passagem. E ela, através de uma mobilização que sensibilizou muita gente, que chegou até a sensibilizar a própria empresa de cinema, que conseguiu um ônibus e levou esses estudantes para verem aquela história do Pantera Negra no cinema. Finalizo com uma outra experiência, essa já é a experiência que a gente está fazendo aqui em Parauapebas, deixando aí como abrindo aí para o debate de vocês, né, conhecerem essa experiência e verem. Sei que também tem muita gente ouvindo aí, que está ouvindo, e que eu conheço, que eu sei que tem muitos outros projetos dos quais a gente aprende muito. Essa experiência aqui, que a gente foi premiado, eu falo a gente porque eu apareço aí na foto, da esquerda para a direita sou eu, a professora Giovana, que é coordenadora também do Laboratório de Ciências Sociais, a mãe de uma aluna e a própria estudante, a Gabi. Nós fomos receber um prêmio na Câmara Municipal de Parauapebas nessa experiência que tem a ver com sair da escola. A gente fez um mapeamento da diversidade religiosa no bairro da escola. E aí, essa experiência foi fantástica, porque a gente foi falar de racismo a partir da invisibilidade dos povos de terreiro, das religiões de matriz africana.
E aí era muito legal ver os estudantes com seus celulares batendo foto e mapeando. Aí alguém pode dizer, mas no Google Maps já não faz isso? Não é para nossa surpresa aqui, ninguém vai ficar surpreso, mas no Google Maps, se tu jogares religiões, não aparece também os terreiros, só aparece as igrejas e aqui e acolá alguma religião mais, né, como o espiritismo e outras religiões desse campo. Mas as religiões de matriz africana são invisibilizadas até no Google Maps, e a gente foi nessa pesquisa descobrir por que elas não aparecem, por que elas não são citadas, como no bairro da escola era distribuída a diversidade religiosa no pretexto de debater a questão do racismo religioso. Então, eu encerro aqui, agradeço ao convite e fico à disposição aí para a gente retomar, fazer o debate posteriormente. Professor Tony Vilhena, não seria outro, né? Meu grande amigo, meu grande colega, meu grande parceiro, obrigado pelas suas contribuições. Eu acho que você bateu na tecla e eu espero que suas palavras cheguem verdadeiramente no chão da escola, que é isso que a gente está querendo, né? Que essas reflexões contribuam verdadeiramente para boas práticas, né? E muitos elogios aqui para você, né? De professores da USE 13, que é o nosso foco com essa live, né? Parabenizando aqui o Tony Vilhena, a galera da CEMED de Parauapebas, né? Lhe parabenizando também, né? Escola Professor Renato Franco, Escola Elaine Ismaelino de Freitas, né? Escola Carlos Drummond de Andrade de Parauapebas e professores do município de Moju, presente também nesta live, elogiando, parabenizando aqui o professor Tony Vilhena. Obrigado, meu colega. Daqui a pouco a gente se fala.